Sejam bem-vindos, bem-vindas. A ideia, esta mesa é intitulada A IA e a Política no Sul Global, Dominação Tecnológica e Futuros Possíveis. Eu tenho um grande contentamento de ter 3 pessoas excepcionais aqui ao meu lado e que vão tratar deste tema. Eu gostaria de apresentar um a um, né? Podemos fazer a apresentação. Primeiro, o professor Marco Antônio Souza Alves. O professor Marco Antônio Souza Alves é professor adjunto de Teoria e Filosofia do Direito e do Estado na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, ele é coordenador do programa de pós-graduação em Direito. Ele é bolsista de Produtividade em Pesquisa, FAPEMIG e CNPq, é doutor em Filosofia pela UFMG, com estágio de pesquisa na École de Hautes Études en Sciences Sociales. Ele recebeu o prêmio UFMG de Teses e menção honrosa do prêmio Teses em 2015, e ultimamente ele tem se preocupado com essas interlocuções entre o direito à filosofia e a inteligência artificial. Muito obrigada por sua presença, professor. Gostaria de apresentar também, ao meu lado, está o professor Charles Boileau, alguns de vocês já ouviram ele falar. O professor Boileau é doutor em filosofia pela Universidade Estatal Lomonosov de Moscou e tem um doutorado d'État et Lettres, Sciences Sociales et Humaines pela Universidade em Dakar. Desde 1987, é professor da Université Mariane Kouabi, em Brazzaville, é professor titular e, desde 2023, é professor emérito nessa mesma instituição. Suas principais áreas de investigação abrangem a filosofia africana, a epistemologia, a lógica e a história das ciências. Mas o professor Boileau também é um homem de ação. Ele participou da Comissão Constitucional que elaborou o anteprojeto da Constituição congolesa, de 20 de janeiro de 2002. Foi também ministro da Defesa e Cooperação da Ação Humanitária e da Solidariedade, de 2007 a 2009, e foi ainda ministro da Defesa do Congo, de 2009 a 2012. Ele é Chevalier de l'Ordre International des Palmes Académiques, que é uma distinção honorífica africana. Mais uma vez, professor, receba os nossos mais profundos agradecimentos pela sua presença aqui no Brasil e nesta mesa. Gostaria também de apresentar o embaixador e diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia, Inovação e Propriedade Intelectual do MRE, Eugênio Vargas Garcia. Eugênio foi cônsul-geral adjunto e chefe de Ciência, Tecnologia e Inovação do Consulado-Geral do Brasil em São Francisco, de 2021 a 2024. Ele felizmente, ele é egresso desta casa, ele é doutor em História das Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, é pesquisador em Governança da Inteligência Artificial, é membro da Aliança pela Governança da IA do Fórum Econômico Mundial, é ainda especialista brasileiro nas negociações sobre a recomendação da Unesco para a ética da IA, membro fundador da AI Talk Live, é membro fundador da uma rede Cooperation Network de Pequim, é colaborador da plataforma The Good AI, foi assessor sênior do presidente da Assembleia Geral da ONU, entre 18 e 20, e encarregados de negócios que envolvem inteligência artificial na Embaixada do Brasil na República da Guiné, entre 20 e 21. Ele serviu em diversas embaixadas ao entorno do mundo
e, entre diversas funções em Brasília, trabalhou na Secretaria de Planejamento Diplomático do Itamaraty, foi assessor do ministro das Relações Exteriores entre 2005 e 2009 e foi assessor do secretário-geral entre 2014 e 2015, chefe da Divisão das Nações Unidas entre 15 e 18. Além de professor titular do Instituto Rio Branco, foi pesquisador visitante associado ao Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Oxford e professor do Colégio de Estudos Latino-Americanos da UNAM, Universidade Autônoma do México. Ele tem 7 livros publicados sobre relações internacionais e política externa, e, além de tudo isso, ele é ex-campeão brasileiro juvenil de xadrez. Muito obrigada, professor Eugênio, pela sua presença. O seu currículo é realmente algo invejável. Eu gostaria, então, depois de agradecer a presença de todos, não é? Abrir os debates, lembrando que o tema que será aqui desenvolvido apareceu já ao longo das nossas discussões neste colóquio. Basicamente, para guiar os nossos debates, nós poderíamos questionar, não é? A geopolítica da inteligência artificial. Quem comanda e quem obedece, não é? Como pensar a posição do Sul global dentro nessa dimensão. Segundo ponto que vale a pena a gente observar quais são os impactos da IA na sociedade. A IA serve como instrumento de aprofundamento das desigualdades ou ela está diminuindo essas desigualdades? Por fim, quais são os caminhos para a ação? Como pensar a regulação da IA, a inovação inclusiva e a ética neste enigma, não é, que nos desafia o tempo todo. Para iniciar o nosso debate, gostaria de passar a palavra imediatamente para o professor Marco Antônio Alves. Muito obrigada. Agora sim, né? Bom, primeiro, queria começar agradecendo muitíssimo o convite para estar aqui, a oportunidade de dialogar com nossos colegas da África, de diversos países da África, também saudar os meus companheiros de mesa. Bom, eu vou tratar na minha fala, vou procurar me ater aqui, eu vou simplificar e tentar falar devagar, em respeito aos profissionais aqui da tradução. Eu gostaria de trazer algumas considerações acerca da possibilidade de termos uma IA responsável e quais são alguns dos desafios regulatórios que me parecem importantes de serem considerados nessa tarefa, nessa difícil tarefa do nosso tempo. Eu dividi a fala em 2 momentos, mas eu vou privilegiar o segundo momento. Bom, o primeiro seriam considerações mais filosóficas, mas acredito que muitas das outras apresentações já contribuíram nesse ponto. Eu vou só pontuar alguns pontos de partida daquilo que eu entendo ser uma perspectiva mais rica, mais profícua, para a gente pensar filosoficamente a inteligência artificial. Mas eu vou dar um destaque maior à segunda parte, aos desafios regulatórios, e em particular aos desafios regulatórios em nível local, e falar um pouco da minha experiência. Eu, atualmente, como professor da Universidade Federal de Minas Gerais, eu participo da comissão de IA da universidade, e que é uma comissão que foi constituída no ano passado, com o objetivo de estabelecer regras e também orientações para o bom uso dos sistemas de inteligência artificial na academia, tanto na pesquisa, quanto no ensino, como também na extensão. Bem, vou começar pelas considerações mais filosóficas, muito rapidamente. Eu entendo ser, primeiro, importante considerar que as tecnologias
da informação e da comunicação, e agora esses novos sistemas de inteligência artificial, mais do que ferramentas que nós simplesmente utilizamos, devem ser compreendidas como tecnologias que conformam um ambiente no qual estamos imersos. Portanto, acredito que não se deve ter uma visão apenas instrumentalista dessas tecnologias como meras ferramentas ao nosso dispor, mas entender a dimensão transformadora, disruptiva que essas tecnologias trazem e como elas trabalham fazendo essa mediação nossa com o mundo em que vivemos e conosco, consigo mesmo, alterando assim a nossa percepção tanto da realidade quanto subjetiva. Bem, outro elemento que eu considero importante destacar é a crítica ao determinismo tecnológico, ou seja, perceber que tecnologias, por mais que elas tenham um papel fundamental nas diversas transformações que o mundo contemporâneo experimenta, elas não determinam nem a sociedade que vamos ter e nem o tipo de experiência subjetiva que vamos desenvolver. No fundo, há sempre uma via de mão dupla que faz com que a tecnologia deva sempre ser situada e a gente deve analisar as múltiplas formas de apropriação social dessas tecnologias. E quando nós falamos em sistemas de inteligência artificial, acredito que é preciso considerar que são sistemas sociotécnicos. E, portanto, não é apenas uma questão de técnica ou de engenharia, é uma questão de prática social, de usos e de maneiras as mais diversas como nós, através dessas mediações, produzimos novas formas de organização e vida social e novas experiências de si, novas maneiras de ser. Bom, e o outro ponto que eu queria destacar diz respeito ao que acontece, então, com o ser humano a partir dessas novas mediações que a inteligência artificial representa. E a tese que eu gostaria de defender, ou partir dela, melhor dizendo, a partir de alguns autores, em particular, dois filósofos da tecnologia holandeses, Peter Paul Verbeek e o Jos de Mul, e também de um filósofo inglês, Andy Clark, que todos, de diferentes maneiras, defendem um caráter dinâmico e híbrido do ser humano. Nós, seres humanos, naturalmente somos artificiais. Nós nos constituímos desde sempre como humanos através de diversas mediações tecnológicas que passam por artifícios como a linguagem, como a escrita, como vários outros que tiveram um papel fundamental na constituição disso que hoje nós entendemos por humanidade, não é? E a gente tem uma tendência a naturalizar aquilo que é humano, esquecendo a natureza historicamente construída e artificial, em certo sentido, porque humano, produzido pelo humano, daquilo que somos, não é? Então, nesse sentido, a mediação promovida pelos sistemas de IA não é propriamente uma novidade, é apenas um capítulo a mais numa longa história de produção do humano através de diversas mediações tecnológicas. Bem, dito isso, acho importante considerar que ainda que novas tecnologias, obviamente, possam reformular o humano, nós devemos ver nessas novas mediações tecnológicas não apenas uma ameaça, não apenas uma perda, não apenas um risco, ainda que
seja importante a perspectiva crítica, o olhar sempre crítico para as transformações pelas quais nós passamos, mas também perceber a possibilidade que se abre, outras práticas de si, outras maneiras de viver, de se constituir, de criar, de produzir obras intelectuais ou artísticas, não é? Por meio dessas novas mediações. Não se trata, como eu disse, de menosprezar os riscos, acho que eles são sérios, mas de fazer um esforço de um novo cuidado de si, para usar uma expressão cunhada por Foucault, popularizada por Foucault, um novo cuidado de si, ou seja, uma nova postura crítica e de transformação. Cuidar de si no mundo mediado por sistemas de inteligência artificial não se confunde com uma reivindicação de uma autonomia plena, uma liberdade ilimitada, nem um fatalismo derrotista, mas cuidar de si é produzir a si mesmo de uma maneira sempre mediada, sempre contingente, experimentando, mas de forma responsável, novas maneiras de ser, novas maneiras de pensar, novas maneiras de agir. Bem, dito isso, acho que um passo importante para que essa experimentação, para que essas transformações aconteçam de uma maneira a evitar os riscos mais graves, a mitigar, pelo menos, alguns dos riscos mais evidentes, me parece que uma tarefa inescapável nesse sentido é a tarefa regulatória. Regular o desenvolvimento, os usos dessas tecnologias, desses sistemas de inteligência artificial, justamente para evitar consequências e riscos que me parecem evitáveis, na sua maior parte. E eu vou falar um pouco sobre algumas dessas reflexões regulatórias em diferentes níveis, começando pelo nível global, mas pelo perfil dos meus colegas de mesa, eu imagino que esse vai ser um tema enfrentado também na sequência, então eu vou ser bem sucinto nesse ponto. No nível global, acho importante destacar a iniciativa que foi aprovada na última Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2024, na penúltima, aliás, que foi aprovado por 193 países, o Pact for the Future, o Pacto para o Futuro, que é o primeiro compromisso global para a governança de dados, que prevê 56 ações concretas a serem desenvolvidas até 2030. Nesse pacto, há um reconhecimento da necessidade de uma regulação equilibrada, inclusiva e baseada em riscos da inteligência artificial. Essas várias ações contemplam múltiplas dimensões e desafios regulatórios, considerando também as especificidades locais, sobretudo dos países em desenvolvimento. E, junto com esse pacto, também um acordo digital global, o Global Digital Compact, foi publicado, trazendo outros eixos importantes, objetivos para a regulação mundial do uso e desenvolvimento da inteligência artificial. Bom, além disso, outra iniciativa internacional que merece destaque é a da União Europeia, a aprovação do regulamento da inteligência artificial, AI Act. Isso em 2024, entrou em vigor em agosto de 2024, mas tem uma implementação de forma gradual e que estabeleceu um quadro legal bem abrangente, regulatório, da IA na Europa, e que vem servindo de modelo para várias iniciativas
mundo afora, inclusive no Brasil, onde se discute o projeto de lei 2338, que tem uma inspiração grande nessa iniciativa europeia. Bom, em termos regionais, agora falando da América Latina, eu queria começar chamando a atenção para o atraso da nossa região em relação a essa corrida internacional no desenvolvimento da inteligência artificial. A América Latina abriga 8,8% da população mundial e cerca de 6,6% do PIB mundial. Entretanto, representa apenas 1,12% dos investimentos em inteligência artificial. Então, é um investimento baixo, até proporcionalmente ao PIB da nossa região. Um documento recentemente publicado esse ano, né, o Índice Latino-Americano de Inteligência Artificial, que é a primeira imagem do slide, traz um levantamento considerando 19 países aqui da região, da América Latina, e nesse levantamento, os países que estão liderando a região são Chile, Brasil e Uruguai, em iniciativas na área, mas de maneira tímida. Para vocês terem uma ideia, em termos de capacidade de computação de alto desempenho e infraestrutura necessária para o desenvolvimento de pesquisas na área da inteligência artificial, na região, na América Latina, 90% dessa infraestrutura está concentrada no Brasil. A gente acha que o Brasil está muito atrás de vários países do mundo, em particular da China e dos Estados Unidos, e é claro que está, mas na hora que a gente compara com a nossa região, a gente se dá conta de que os outros países estão ainda mais atrasados, nesse sentido. Do ponto de vista regulatório, há poucas leis aprovadas especificamente sobre o tema. O Peru tem uma lei de 2023, mas muito genérica. Além disso, há projetos de lei tramitando no México, no Brasil, na Argentina, em outros países. Um outro relatório que convém mencionar, feito pelo Alsur, que está ali a segunda imagem do slide, fez um levantamento também da inteligência artificial na América Latina, das diversas legislações, do pé em que se encontra o debate sobre novas leis, e aponta justamente esse atraso da nossa região. E essa última pesquisa que está ali, Democracia, né, da inteligência artificial, mostra a percepção da população latino-americana em 5 países. Esse levantamento foi realizado no ano passado e mostrou que 28% dos latino-americanos, apenas 28%, consideram estar preparados para lidar com a inteligência artificial, e mais da metade, 55%, acreditam que é importante haver leis específicas para regular inteligência artificial, e esse percentual aumenta à medida que as pessoas se consideram mais familiarizadas com a inteligência artificial, que demonstra que quanto mais nós conhecemos essa tecnologia, mais nós temos também percepção dos seus riscos e da necessidade de regulação. Bem, eu vou avançar para o nível nacional. Nós temos 2 iniciativas que merecem destaque. Primeiro, o projeto de lei 2338, que hoje está na Câmara Federal, foi aprovada no Senado, mas está parado já há muito tempo na Câmara, que é uma iniciativa importante, mas não há nenhuma previsão de quando será votado e aprovado. Outra iniciativa importante agora do Poder Executivo, do governo federal, do governo Lula, é a IA para o Bem de Todos, conhecido como PBIA, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que prevê investimentos aí da ordem de 23 bilhões de reais até 2028. E recentemente nós recebemos na UFMG, agora 2 meses atrás, o Hugo Valadares, que é o diretor
do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o Hugo trouxe um detalhamento de como está sendo desenvolvido esse plano. Boa parte desses recursos já estão empenhados e outros em vias de projetos a serem executados. Bem, e no nível local, para finalizar minha contribuição aqui, queria chamar a atenção primeiro para o domínio do judiciário. Há já uma resolução do CNJ 615, que é desse ano, regulamentando o uso de IA no judiciário. Foi publicado pelo para quem não sabe, o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, e ele publicou essa pesquisa sobre inteligência artificial no judiciário, fazendo um levantamento de 92 tribunais brasileiros, é quase a totalidade, nós temos 95 no Brasil, e e foram identificadas 178 iniciativas desses tribunais de uso de inteligência artificial no Poder Judiciário. Sendo que desse total, 98 projetos novos sendo desenvolvidos a partir do ano passado. Então é uma corrida acelerada do Poder Judiciário em desenvolver ferramentas de IA. A grande maioria dessas iniciativas não está integrada ao Sinapsis, que é a plataforma do Conselho Nacional de Justiça, e elas, 45% dos tribunais dizem já usar IA, e os que não usam, 81% disse que tem intenção de usar brevemente. Então, é uma tendência do Poder Judiciário o uso de ferramentas de inteligência artificial. E para concluir minha fala, queria falar sobre a IA na universidade. Eu participo de uma comissão na Universidade Federal de Minas Gerais sobre isso, e essa comissão realizou recentemente uma consulta à comunidade para entender melhor os usos feitos da inteligência artificial. Eu ia apresentar alguns dados dessa consulta, mas não vou ter tempo, chamar a atenção só para as razões que levam docentes e discentes. Nós ouvimos mais de 2.441 respostas da universidade, sendo 595 docentes e vários discentes, e a percepção é de que a grande maioria, essa barra que dispara ali na frente das outras, faz uso tendo em vista otimização do tempo. É a pressa que nos leva ao uso da IA, basicamente. São variados, né, os usos e também a percepção dos riscos relacionados à inteligência artificial, mas eu não quero tomar o tempo, exceder o meu tempo aqui, se for o caso, eu falo mais sobre isso na nossa conversa. Eu queria concluir só dizendo que se a IA pode colocar em risco aquilo que somos e trazer uma série de ameaças para o ser humano, eu acho importante também a gente ter essa coragem de se transformar, de deixar de ser aquilo que somos, de inventar outras maneiras de criar, de produzir e de ser humano, não é? Mas de uma maneira responsável, e acho que a regulação é uma tarefa e o que pesa sobre nós, uma obrigação geracional que temos para preparar justamente para que o mundo seja transformado da maneira como queremos que seja para as próximas gerações. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, professor Marco Antônio. Eu gostaria de passar imediatamente a palavra ao... pode ser professor Boaú? Professor Boaú? Sinta-se à vontade. Merci beaucoup, chère Maria Cecilia. Je voudrais encore une fois vous remercier et à travers vous remercier les autorités de cette université pour l'accueil et surtout pour la beauté. Também quero escutar com muito interesse a intervenção do colega que vai falar depois de mim, e com relação a essa primeira fala, eu quero dizer que
Para os que não sabem, eu vim do Congo, eu já me apresentei e a moderadora me pediu que eu falasse algumas palavras e eu quero falar algumas palavras sobre o meu país, sobre as problemáticas que nos unem e desse ponto de vista eu teria três coisas a contar para vocês. O Congo é um país que se encontra na África Central, uma antiga colônia da França. E enquanto estamos aqui conversando, agora aqui, lá é 21 horas e 13 minutos, então temos uma diferença de horário de 4 horas entre África e Brasil, e esse país vivenciou grandes experiências revolucionárias após sua independência, quando a vontade da população para alcançar uma sociedade de justiça, uma sociedade socialista, cruzando a valores africanos e fazendo com que esses valores emergissem como valores universais, fez com que esse processo, infelizmente, terminasse de uma forma mitigada, pois havia movimentos à época que acabaram deixando essa revolução meio que à deriva, mas que também reivindicaram várias coisas, e isso no sentido de melhorar as condições de vida dos cidadãos. E isso coincidiu, para quem acompanha a geopolítica, coincidiu com a questão da dissolução, digamos assim, do socialismo, da União Soviética. Então, essa pressão externa, a pressão interna da população, abriu o país para o que chamamos de democracia. Tivemos eleições livres, democráticas, mas, infelizmente, parasitadas pelo fator étnico, que fez com que, depois das conferências nacionais, finalmente houve o aparecimento de novos questionamentos que acabaram levando a uma guerra civil, a partir da qual uma nova ordem de reconsideração democrática pôde ser estabelecida, e eu participei dessa dinâmica, como você mencionou, e a experiência durou mais ou menos 20 anos. Infelizmente, nesse caso também, todo o esforço feito para implementar uma justiça transicional, uma transição política para consolidar esse elo com a democracia e, dessa forma, abrir o país para esse novo futuro, caiu por terra. E a questão de toda essa mudança da Constituição, para aqueles que acompanham sabem disso, fez com que quem estivesse lá no poder continuasse lá. Faz quase 40 anos que ele continua, e um dos resultados bastante contraditórios, e sabemos que, apesar dos pesares, o Congo tem muito caminho adiante. Bom, é o que eu posso falar sobre o meu país. E vamos ter eleições no ano que vem, certo? Então, eu não me surpreenderia, nesse caso, que a vontade popular de liberdade ocasione ainda alguns confrontos e transtornos. Quem sabe tenhamos aí um movimento cidadão que permita com que nós tenhamos como conversar sobre essas dificuldades. É o que eu espero. Então, para voltar para a questão que nos interessa e nos une aqui, hoje, eu diria, e de acordo com a minha tese sobre fabricação tecnológica, ou seja, de produção da inteligência artificial, nós estamos longe ainda, porque eu diria que no momento, pelo menos no Congo, não há abertura alguma para que haja a fabricação de tecnologias e também
do que está hoje no âmago da modernidade, ou seja, algo ligado à inteligência artificial. Então, todo esse frenesi que nós podemos observar em nosso país vai mais no sentido do consumo em grande escala, de tudo que é feito fora do nosso país e rumo a essa existência a partir do digital. Mas o país não produz nada ainda. O país é só consumidor. Ele só consome. E neste esforço de consumo, que infelizmente é exemplo desse problema que nós temos em nosso país e dessa fratura digital, existe também digamos, como que uma boa vontade e que realiza, nesse sentido, campanhas para que o país tenha meios de produzir tecnologia, produzir softwares, programas, mas até o momento não alcançamos isso. Existe uma estrutura que veio da vontade dos países africanos, expressa pela Comissão Econômica da África, com o apoio das Nações Unidas, e que nos permitiu criar para a África um centro de pesquisa em inteligência artificial, chama CRIA. E o Congo, por felicidade, foi escolhido como o país que vai receber esse centro, e esse centro se tornou efetivo há 4 anos, mas ele ainda não é operacional, certo? Temos vários materiais oferecidos pela Comissão Econômica da África, que trabalha conosco, eles enviaram tudo para o nosso país. Então, o centro é construído, certo? Ele está na Universidade de Kitwe, mas ele não é operacional, certo? Então, os textos que foram criados para a instalação desse texto, desse centro, já foram todos assinados, temos o material, mas ele não é operacional. Esperamos que em 1, 2 anos ele se torne operacional. Essa é a nossa esperança, a ver congoleses e outros africanos formados a partir desse centro. E com relação ao resto, vemos que há um desnivelamento total. Eu falei dessa fratura digital em nível educacional, escolas primárias, secundárias, ensino médio, universidades. Vemos que até o uso simples da internet, de computadores, nós nem ultrapassamos 20%. Então, na parte interna do país, tem escolas que nem sabem o que é um computador. Então, a internet não chega, então imaginem as consequências que isso pode produzir. A segunda coisa que eu gostaria de trazer nesse sentido é que o país tem tomado consciência progressivamente. Em 2004, quando eu publiquei a minha obra, e eu falei, é preciso ir rumo à inteligência artificial, à digitalização, porque temos o risco de ficarmos atrasados, e não tínhamos nenhuma instituição responsável pelo digital. E hoje já temos um ministério que se chama Ministério da Economia e do Digital, e que tenta alavancar progressivamente, através de esforços, para que nós tenhamos como generalizar essa prática. Mas estamos longe disso, mas tão longe disso que há 1 ano atrás foi quando a gente começou a construir um grande centro de conservação de dados, uma
estrutura que vai abrigar Big Data. Então, a construção nem terminou ainda. Então, eu não sei se a gente está como um cego no tiroteio. Talvez sim, porque nós temos essas atividades, há textos já redigidos, inclusive pelo Ministério da Economia, que vão nesse sentido, de como regulamentar para que no futuro sejamos capazes de produzir e produzir respeitando o que nós chamamos de humanização da ciência e tecnologia. Mas até o momento estamos no vazio, no escuro. Temos esforços que são realizados pela União Africana, alguns textos estão sendo já implementados para fazer um chamamento em termos de inteligência artificial, mas ainda não é o caso. E temos o Luc Missidibanzi, que é um engenheiro em telecomunicação, e é essa pessoa que organiza todo ano, há uns 5 a 6 anos, ele faz o Salão do Digital e da Inteligência Artificial. E isso para sensibilizar a opinião nacional, internacional. E hoje em dia ele é, inclusive, candidato para a União Africana de Tecnologia. É uma organização especializada da União Africana no âmbito da tecnologia. Então, eu acho que todo esse frenesi nos permitirá avançar. Também temos outro jovem que é também engenheiro, Buiá Egel, que trabalha no que chamamos de guichê único de operações transfronteiriças, que está concentrado bastante no comércio. E eu estou acompanhando atentivamente essas mudanças, porque isso facilita bastante a circulação de mercadorias, o fluxo monetário. De toda forma, aqui temos então esse quadro geral. E eu vou terminar falando sobre esse debate que nos mobiliza, dizendo que nós não podemos evitar dizer, não, vamos rejeitar a inteligência artificial. Isso não é mais possível. A realidade está diante de nós, precisamos avançar, certo? Frente às exigências. Se não quisermos, obviamente, ficar às margens e continuar no manual enquanto que tudo está digitalizado, computadorizado. Então, esse debate, e eu vou parar por aqui, me leva a pensar numa frase de Einstein sobre a inteligência. E que fala, e também voltando sobre o que eu falei de autoderrisão. O problema é que tudo gira em torno da nossa inteligência e do nosso raciocínio. Eu não conheço uma máquina que decide, vou dormir, e ela se apaga. E ela decide acordar e ela se liga. E nós sabemos que nós podemos fazer isso enquanto indivíduos. Então, eu dou razão a Einstein quando ele diz que a criatividade é a inteligência quando ela se diverte. É uma inteligência que se diverte de maneira útil e também inútil. Mas no âmago desse processo existe o que chamamos de lógica, como sendo a gramática universal, que dá ao mesmo tempo o horizonte da formalização lógica e também a translação pela linguagem, que nos permite criar os mecanismos de fabricação da inteligência artificial a partir das máquinas. Então, há duas grandes tendências e há um debate que eu gostei muito do meta-teorema de Gödel sobre a completude, sobre a incompletude. Eu até falei um pouco, dei a minha opinião. Então, nós vemos que alcançamos hoje em dia o que eu chamo de cultura da incerteza.
nós passamos por épocas onde conseguíamos resolver tudo, mas agora nós alcançamos um patamar crítico que nos mostra que mesmo que os projetos nos digam que podemos demonstrar todas as verdades matemáticas, pouco importa se é a teoria dos números, a teoria dos conjuntos, todos esses grandes projetos fracassaram. E agora estamos tirando as lições. Ok, então a gente só pode formalizar o que é formalizável, mas há coisas que não são assim, mas que não escapam da inteligência humana. Então, vemos aí que as duas inteligências que subentendem a formalização lógica e a mecanização pela máquina, bom, são duas tendências que estabelecem um paralelismo e, nos dois casos, podemos pensar, nos remeter aos processos da sintaxe que levam a um pensamento que se diverte, que fabrica o que quiser e está tudo bem. Podemos hoje jogar o jogo de cartas manualmente, mas ele também pode jogar cartas com a máquina. Isso está legal, é bom, é ótimo, certo? Que proveito que a gente tira disso? Sei lá, mas é bom ter. E existe o lado semântico, a procura de sentido, certo? Então, vemos que é algo que não tem como ser concluído, uma vez que ele continuará a mudar. E isso nos faz pensar na ideia de que todos os países que acreditam ser capazes de continuar oprimindo o resto do mundo, da sociedade, vendo na IA um meio de dominar uma cultura sobre a outra, eles estão no caminho errado, porque de todas as formas a guerra das inteligências vai acabar um dia interpelando-os e dessa forma vemos que os mecanismos que foram estabelecidos nesse caso, sejam eles chineses que trabalham com a forma, americano por causa do nome, francês também por conta do nome, mas nós vemos que as práticas humanas, e isso por conta da grande ignorância que ainda existe e por conta de todos esses aspectos, a regulamentação, o fato de regular é imperativo. E há algo importante, como nós estamos numa universidade e a universidade é a hospitalidade universal, eu diria que e no sentido de consolidar a minha fala, é importante observar como fazer com que os universitários se interessem cada vez mais, que podem também compartilhar esses diálogos, certo? E podem contribuir. Por exemplo, nós temos os universitários e engenheiros chineses, por exemplo, que estão lá avançando do lado deles e que podem compartilhar conosco também as suas ideias, certo? Mas esse cruzamento de colegas é muito difícil. Muitas vezes a gente acaba se encontrando por acaso, não é uma coisa realmente que pensamos em fazer. Daí a importância desse tipo de encontro. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, já afinal sou filho da UNB, como já foi dito. Fiz a graduação em Relações Internacionais, depois mestrado e doutorado no Departamento de História. Então, estou particularmente feliz, né, de poder estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Bom, acho que está vendo uma microfonia. Hoje o nosso tema é inteligência artificial, política sul-global. Eu acho que é importante ter uma visão também internacional, né, do que a gente tem enfrentado e falar um pouquinho também sobre o que a gente tem feito lá no Itamaraty, que é como é conhecido o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. E nós temos, eu sou o diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação, e um dos diferenciais do Ministério justamente a nossa rede de postos no exterior,
com embaixadas, consulados, e em 65 desses postos nós temos um setor dedicado à ciência e tecnologia, que nós chamamos de SecTex, né? E o objetivo justamente é promover ações de diplomacia da inovação. E, no caso, o que seria isso, né? Porque nós temos que ver, quando na discussão sobre o Sul Global, quais são as nossas prioridades, em primeiro lugar, né? Então, hoje nós temos uma situação de guerra fria tecnológica, sobretudo Estados Unidos e China, uma certa disputa pela supremacia global. Mas isso também pode ser visto como uma narrativa mais política, que às vezes a gente costuma ouvir que existe uma disputa entre democracias e regimes autoritários. Só que essa disputa de supremacia, ela é uma disputa econômica, com base tecnológica. E você está colocando aqui uma moldura política dizendo que se trata de democracias contra regimes autoritários. Isso é uma leitura possível, né? Então, dentro da proposta nossa, outras narrativas possíveis, né? Eu acho que nós temos que perguntar a nós mesmos, né? Na América Latina, no Caribe, na África, países da Ásia, quais são nossas prioridades? Nós temos prioridades de desenvolvimento. Existe sim o risco de desigualdades se aprofundarem nessa nova era da inteligência artificial. Nós já temos as desigualdades antigas, né? As brechas digitais, acesso à internet, conectividade, infraestrutura digital. Então, isso já é um desequilíbrio, né? Uma assimetria entre os países. E hoje, tecnologia é um tema central. Ou seja, não dá mais para tratar isso da mesma forma como antigamente, como uma questão técnica. Já se falou aqui da IA como sistemas sociotécnicos, né? E são questões que agora têm um peso político, porque a politização desses temas pode nos prejudicar, inclusive, né? Outra ideia é da securitização, você atribuir questões de segurança a temas de tecnologia. Então, por exemplo, dentro dessa disputa global, um país pode dizer: eu não vou mais exportar chips sofisticados de IA, porque eles podem ser usados por países adversários. Então, vou fazer controles de exportação e então vou limitar o acesso a essa tecnologia, o que afeta diretamente países que necessitam ou que gostariam, inclusive, de comprar esses chips, ou, né, muitas vezes são GPUs, né, usadas para treinar modelos de IA, só que estariam capacitados de fazê-lo em função de barreiras que foram construídas por razões de segurança, alegadamente por razões de segurança, né, que não tem nada a ver com os países afetados, indiretamente. Então, qualquer tipo de disputa que ocorre hoje globalmente pode ter um impacto não previsto em países em desenvolvimento. Então, nós temos que estar muito atentos, porque no século XXI mudaram as bases socioeconômicas do poder. Hoje, como estamos aí na terceira, quarta, quinta revolução industrial, é difícil até avaliar, mas se o século XX foi o século do petróleo, não será o século XXI. Nós estamos falando de transição energética, de recursos naturais renováveis, e talvez o símbolo dessa nova era seriam os semicondutores, né? Os chips os microprocessadores, né, que são a base da computação. Nós estamos aqui na Faculdade de Tecnologia, né? Então todo mundo tem essa consciência de que esses são os novos campos de batalha das relações internacionais, inclusive na parte de infraestrutura, como já mencionei, na hardware, né? Estou falando aqui não só dos chips, mas também data centers, supercomputadores, né? Também os dados, e até para fazer a comparação, que os dados são o novo petróleo, né? Embora uma comparação não é exatamente correta, né? Mas dá a dimensão da importância de quem domina os dados, naturalmente, tem mais controle sobre o digital em sentido amplo, né? Mas também temos as questões de software envolvidas,
talentos, né, recursos humanos e, finalmente, governança, né, as normas, as instituições, como é que a gente vai regular todo esse espaço digital, que é um ecossistema global, né? Então, esse é o que estava sendo falado também pelo professor Marco Antônio, os diversos níveis de regulação, né? Regulação global, regional, nacional, diferentes níveis, e no caso, no plano global, claramente existe um déficit de representação que afeta os países do sul global. Muitos debates sobre isso, no fundo, começaram apenas no hemisfério norte, entre alguns países desenvolvidos. Inclusive iniciativas muito conhecidas, né? Tanto no G7 quanto na OCDE, né? Com os princípios de A da OCDE, foram muito divulgados, né? E naturalmente tiveram uma repercussão, mas quantos países a OCDE, né, possui? Onde estão os demais? A maioria, onde está a maioria global? Né? Não está na OCDE, é um grupo menor, que embora influente, né? Então nós temos que perguntar quais seriam os melhores foros, né? Onde é que a gente deveria promover esse tipo de discussão. Naturalmente, a primeira coisa que a gente pensa seria Nações Unidas, embora haja uma crise do multilateralismo, ou seja, inclusive países poderosos que estão estão tomando ações, né, contra o sistema multilateral, enfraquecendo a ONU por consequência, né? Então nós temos que, no caso, como país de desenvolvimento, sair em defesa da ONU, porque senão nós teremos um mundo sem regras, sem direito internacional, onde impera a lei do mais forte. Naturalmente, se a gente for analisar a conjuntura internacional hoje, podemos até ficar um pouco mais pessimistas, né? Porque algumas tendências que a gente tem observado são no sentido até de retorno ao século XIX, da era dos impérios, né? Que a gente achou que tinha acabado na era da conquista e do poder, né? Do imperialismo e do colonialismo também, e da diplomacia das canhoneiras, né? Que, primeiramente, quando um país uma grande potência tinha alguma queixa, né, em relação aos seus interesses, mandava uma esquadra e ameaçava bombardear uma capital de um país ou de uma colônia, né, um país independente ou colônia, se ou você paga a dívida ou vou bombardear. A gente achou que isso havia acabado, né? Então, coisas que a gente não pode aceitar e deve, naturalmente, junto com nossos companheiros que estão compartilhando dessa mesma visão, né, companheiros do sul global, né, dos países em desenvolvimento, atuar contra essas tendências, que eu destacaria aqui 3 tendências, não são movimentos concluídos, mas que estariam empurrando, né, a ordem mundial numa direção nefasta. Primeira tendência seria a desglobalização. A gente falou tanto de globalização por tanto tempo, e agora vemos movimento em sentido contrário, né? Países se fechando, como eu falei, das barreiras, né? E até usando política comercial como arma, do tipo, vou aumentar tarifas comerciais e, entre outras ameaças, né? Sem nenhum tipo de respeito ao sistema multilateral de comércio, que havia sido acordado justamente para promover o livre comércio, né? Então, a desglobalização tem sido também uma característica da conjuntura hoje. O segundo fator que eu gostaria de comentar seria a desdemocratização, que em algum momento também se falou, que, sobretudo depois do fim da Guerra Fria, né, queda do Muro de Berlim, que é o triunfo das democracias liberais. Então a gente achou que então a democracia era a melhor solução para todos, né? E agora nós vemos um movimento contrário, no sentido da desdemocratização, e até um certo elogio a regimes, né, fortes ou líderes fortes, né, autocráticos, né, que se aproveitam dessa situação de caos, né, e conseguem promover seus interesses num mundo sem regras, né? E o terceiro ponto, nós estamos falando do sistema multilateral, então seria a tendência de desmultilateralizar, né?
a ordem global, então seria a desmultilateralização, palavra comprida, difícil talvez de pronunciar, espero que os intérpretes me perdoem, né? Mas é no sentido de você afrontar no sistema multilateral e dizer, ou em poucas palavras, que isso não funciona e não nos interessa. Então, alguns países e atores, né, têm adotado essa postura que é bastante negativa, né, para os interesses dos países em desenvolvimento. Eu tinha acabado de dizer que existe um déficit de representatividade, que a ONU tem uma posição como órgão, né, principal organização internacional de caráter universal, onde todos os países estão presentes, né, seria um locus, um fórum adequado para um tipo de negociação sobre governança internacional da IA. Se você enfraquece a ONU, onde nós vamos discutir a regulação internacional? Vai ficar sempre um grupo pequeno, um grupo de poderosos decidindo e os demais, a maioria, observando do lado de fora. Não é exatamente o cenário que nós desejamos. Então, voltando aqui, eu estava iniciando a falar sobre o próprio papel do Ministério das Relações Exteriores, né, que é não só observar isso, analisar e intervir, né, mas atuar de forma ativa para, se não for possível mudar esse cenário, apontar outros caminhos, né, e trabalhar em parceria com países com visões semelhantes, né, para a gente ter uma inteligência artificial que seja inclusiva, né, aí considerando a participação de todos, né, nos processos de governança, uma IA aberta, colaborativa, democrática, né, porque até isso, né, a gente fala de concentração de poder das grandes empresas de tecnologia. Isso não é democrático, né? Então a gente deveria facilitar o acesso, a difusão da tecnologia, o código aberto, né? Os dados abertos, né? E permite software livre, né? Várias opções para poder democratizar o acesso, né? E várias outras questões que a gente pode também conversar sobre isso. A IA sustentável, IA ética, IA para o desenvolvimento, já que é uma prioridade dos nossos países, IA para usos pacíficos, né? Então, isso tudo dentro de uma visão de como é que a gente leva isso na política externa, né, dos países, e para dizer, citar aqui 3 exemplos, né, de atuação do Brasil nesse sentido, né, que um pouco essa é a visão brasileira, né, do que seria uma governança de IA desejável no plano global. Então, 3 exemplos. G20, nós tivemos a presidência do G20 em 2024, e a inteligência artificial foi um dos temas prioritários. E nós tivemos um grupo de trabalho sobre economia digital e conseguimos, inclusive, levar o tema da integridade da desinformação, da informação, né? Que a desinformação, as fake news, né, que são um problema grave, inclusive negacionismo climático, né? Aí você usando instrumentos de desinformação para negar que haja mudança do clima. Que nós estamos falando da COP30, né? Então isso está muito, de fato, na ordem do dia. E no final da cúpula do G20 lançamos uma iniciativa global sobre integridade da informação e mudança do clima, precisamente, para levar esse assunto com uma máxima prioridade, em parceria com a Unesco e as Nações Unidas. G20. O outro exemplo seria a própria ONU. Foi mencionado também na primeira palestra o Pacto Digital Global, que ele foi adotado em 2024, e agora temos a implementação do pacto, e no caso da inteligência artificial, 2 iniciativas. Uma, criar um painel científico internacional independente, que vai poder, a maneira do painel intergovernamental sobre mudança do clima, que é o famoso IPCC, né, que mostrou, com base científica, né, com evidências, que havia sim um aquecimento global provocado pelos humanos,
Então, esse painel científico sobre IA ele vai buscar também tirar o que é o mito, o que é o hype, e dizer o que a ciência mostra é isso. Há riscos, então eles seriam capazes de dizer esse é o consenso científico sobre o nível de risco que existe, tanto atual quanto médio e longo prazo. Isso é um ponto, e o segundo da implementação desse pacto global é justamente o diálogo sobre governança, que é um diálogo global, já que não dá para fazer em grupos pequenos, então a ONU se coloca como o local para essa discussão. Só que, no momento, só é possível ver esse diálogo como uma forma de trocar ideias. Não avançamos ainda no sentido de criar um trilho que leve, por exemplo, a adotar uma convenção internacional, um tratado. Isso seria muito ambicioso e hoje essa conjuntura de acirramento dos conflitos, né, não tem levado a que os estados, né, possam convergir, né, em torno de algo mais ambicioso, o que é um problema. E finalmente, o terceiro exemplo seria os BRICS, que nós, depois da presidência do G20, tivemos a presidência do Brasil do BRICS. E vocês tiveram a oportunidade de acompanhar na cúpula do Rio de Janeiro, em julho passado, foi adotada uma declaração dos líderes do BRICS sobre governança global da inteligência artificial. Então, quem não tiver visto ainda, isso pode ser acessado na internet, né, tanto texto em português quanto em inglês, né? E ali a gente colocou alguns temas, que inclusive eram preocupações do Brasil, e nós que propusemos a primeira minuta, né, dessa declaração dos líderes, que teve que ser negociada com os outros membros do BRICS, né, e ficamos meses negociando, e finalmente foi adotada, e ali você tem algumas mensagens, que eu vou ressaltar aqui as principais. A questão do papel da ONU, né, que deve ser central na governança internacional de tudo, mas inclusive da IA, a questão da soberania digital dos países, né? Nós estamos falando aqui no título, né, de dominação tecnológica, né? Por quem? Por alguns poucos, né? Inclusive, não só falando de países, mas de empresas, né? Grandes conglomerados, né, de tecnologia, que nessa concentração de poder, a soberania digital de alguns países seria quase que um ideal ainda muito longe, né? Porque podemos até dizer que no caso do Brasil, nós não temos um ecossistema digital soberano. No momento não temos. Então vamos mudar isso? Então, esse é um processo lento, porque ninguém pode mudar isso em questão de semanas e meses, mas mesmo levando anos, deve ser algo que os países devem continuar tentando alcançar. E aí isso inclui também, como eu já mencionei, a defesa do multilateralismo e o direito de regular, que isso é uma consequência direta da soberania digital, que é o direito a regular. Nós vimos aqui alguns exemplos de regulação. Nós temos, mesmo no Brasil, um projeto de lei em andamento, e cada país vai decidir soberanamente o que quer fazer a respeito. Se você concluir, não quero regular, não, eu acho melhor não regular nada. Direito soberano. Eu vou regular de tal maneira, direito soberano. Então, acho que isso não é negociável. E alguns outros exemplos, tudo isso está na declaração do BRICS, né, que eu estou chamando a atenção para alguns pontos. No caso, acesso à tecnologia sem barreiras ou discriminação, né, que isso eu tinha mencionado no início, né, que a IA tem que ser para o desenvolvimento, isso parece básico, né, mas como princípio, no início dos debates, 5 anos atrás, talvez, não se falava nada disso. Falava em transparência, em segurança, direitos humanos, tudo isso é importante dentro do escopo ético, né? Mas para nós, país de desenvolvimento, a questão do desenvolvimento é central. E, por exemplo, finalmente destacar a diversidade cultural, linguística, né? Que é outra questão. A gente tem predomínio do inglês, né? Infelizmente, né, professor?
Nós temos o predomínio anglo-saxão, né, do idioma inglês, né, nos grandes modelos de linguagem, enfim, toda a tecnologia associada à IA e os outros idiomas, né? E no caso, não estou falando só do português e do francês, né, mas tantos outros, e as manifestações culturais, né, dos países do sul global. Porque na era da IA, os dados serão um elemento central da economia digital, e se os seus dados não estão incorporados nesse escopo central, né, ficarão invisíveis. Porque vai estar na biblioteca, em algum lugar, alguma história que você ouviu falar sobre línguas indígenas que já estão ameaçadas de desaparecimento e que, se elas de alguma forma não puderem ser conectadas, né, e a esse mundo digital, elas vão ficar invisíveis para sempre, né, ou desaparecer, né, de alguma forma. Isso é um cenário completamente desastroso, né? Então, esses são alguns exemplos para a gente poder discutir, e eu paro por aqui. Obrigado. Muito obrigada, professor Eugênio. Eu ocupo um lugar privilegiado aqui, mas eu vou abdicar do privilégio de fazer a primeira questão para passar a vocês, que eu imagino que haja questões. Questões para a mesa? Você já tem? Não, Monsieur Charles? Bonsoir encore une fois de plus à vous tous et vraiment je suis très très enchanté, très ému après ces 3 interventions qui sont vraiment de qualité exceptionnelle et vraiment je suis toujours très ému. Le temps nous fait défaut, donc je ne serai pas trop long et encore je vous félicite panélistes. Mais ma question est spécialement pour docteur pardon, je m'excuse. Docteur Marco Alves. Non, pardon, c'est pas Marco Alves. Monsieur Garcia. Garcia. Oui. Ouais, désolé. On est en train de célébrer, de commémorer les 80 ans de la création de l'ONU. Cette institution qui a été créée en 1945, déjà toujours sous les ruines de la Deuxième Guerre mondiale. Et bien entendu, cette institution est là, a été créée, c'est pour contrôler les exagérations des grands pays face aux petits pays, afin de protéger les droits de l'homme, tout et tout. Et on voit en dépit de tout ça, il y a toujours ces conflits qui existent, les conflits nucléaires, la guerre froide. Mais jusqu'à présent, on peut toujours parler d'une certaine guerre froide qui existe entre la Chine et les États-Unis. Donc, ma question est la suivante. Si l'ONU, pendant 80 ans, n'a pas pu vraiment gérer les conflits mondiaux, est-ce que vous pensez que avec l'ère de la technologie, l'ère de l'IA, où il y a des pays ce sont eux qui sont les promoteurs, en un certain sens, de ce fléau, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, est-ce que vous croyez que l'ONU peut vraiment contrôler la propagande de l'IA face à ce conflit que l'on voit qui arrive dans le futur? Parce que c'est sûr et certain, c'est inévitable, il y aura un conflit avec la façon dont l'IA contrôle le monde, en un certain sens. Je vous remercie. Sim. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez para esse painel que foi muito esclarecedor, sobretudo para os pontos, vamos lá dizer assim, da geopolítica nessa nossa era digital. Sobretudo, eu penso que tocaram os pontos do realismo político internacional. Antes que eu faça a pergunta, gostaria de contextualizar
de modo que a minha pergunta seja muito direta. Eu continuo também na mesma direção de um cepticismo perante as Nações Unidas, porque há um problema de base que é um problema energético e da distribuição das riquezas. E aqui passo a citar a tese de Thomas Pogge, que não existe uma justiça global sem uma justiça global da redistribuição das riquezas. E os países ricos, ou vamos lá dizer assim, industrializados ou avançados, aquilo que quisermos, não estão dispostos, do ponto de vista de realismo político, a redistribuir as riquezas, senão aumentar o empobrecimento econômico, material, ou a pilhar as riquezas dos países que tentam sobreviver, né? O que Fanoni chamou os danados da terra. Partindo desse pressuposto, eu não vejo alternativas. E para mim, quero ser mesmo radical, já que estamos numa sede acadêmica, seria bem fechar-se às Nações Unidas. Não estão a servir a nada. Porque não estão a contribuir em pacificar o mundo, criar-se uma outra possibilidade. Porque o Conselho de Segurança das Nações Unidas é o mesmo conselho que cria guerras e anarquias. Então, é aqui que entro na minha pergunta, do ponto de vista de realismo político. Já que temos aí em frente pessoas que têm experiência na política, e também o último orador trabalha mesmo no campo de relações internacionais, será que mesmo há possibilidade de uma janela de uma nova ordem mundial para a paz, para a segurança, para uma boa reciprocidade? Essa é a primeira pergunta. A segunda, é possível uma justiça global na redistribuição das tecnologias? Porque o que está a fazer morrer a África é que a África está mesmo na caverna de Platão. Foi fechada, está na prisão. A África não tem, quer dizer, é um projeto feito para subdesenvolver a África, numa hipocrisia total. Posso ser pessimista? Não penso ser pessimista, mas aquilo que eu vejo, e termino citando a obra do Contrato Social de Rousseau. Me dizem que os africanos, o sul global está livre, mas eu vejo amarrados em todo lado. Obrigado. Eu gostaria de me dirigir à mesa, humildemente também, e propor. Então, ainda na linha que está sendo desenvolvida, tanto pela intervenção do Messias Charles quanto de Celestino, não é? Vejam, como vocês sabem muito bem, né? Nós importamos toda a infraestrutura, são eles que têm os centros de dados, são eles que têm e comandam a lógica dos algoritmos. Como é que nós poderíamos, o Sul, não é, criar formas de fato, de resistir a esse influxo que parece irresistível, não é? Eu gostaria, de fato, de perguntar, eu sei que o professor Eugênio atua nas relações internacionais, mas não seria necessário um pensamento integrado, não é? Não seria necessário algo para além de pensar a regulação, mas que houvesse, de fato, todo um esforço no sentido de, como já foi colocado aqui pelo professor Boao, né, de trazer e de implementar infraestrutura aqui, né, dentro do nosso solo, do solo brasileiro. Isso está em discussão no governo brasileiro? Eu perguntaria para o professor Eugênio, mas também para o professor Boao, para que ele falasse como isso está sendo pensado dentro do continente africano e mais particularmente no Congo. Merci, mais les questions soulevées se rejoignent. La dernière fait la synthèse. As questões são convergentes, a última faz a síntese. En réalité, vous remettez au devant de nos discussions
les inquiétudes que nous avons par rapport à l'ordre mondial tel qu'il existe. Na verdade, você está frisando de novo inquietações sobre a ordem mundial que a gente já destacou. Ces questions, nous les abordons au Congo, à l'université, mais au niveau de l'Union africaine, qui rassemble tous les États africains, on ne fait pas suffisamment d'avancées dans cette capacité de négociation e de resistance. São questões que não são apenas colocadas na universidade, mas também no nível da União Africana, e a gente não faz progresso o suficiente. Mieux, ces États sont aussi membres des Nations Unies et ont du mal, même au niveau des Nations Unies, à parler le même langage sur des questions qui engagent l'avenir même de leur propre continent. Essas discussões são feitas no nível das Nações Unidas e as nações têm a dificuldade até o mesmo, digamos, discurso sobre essas questões. Mon sentiment est près de celui de mon voisin de droite, Marco. Il est temps que justement, au niveau des Nations Unies, que ces questions-là soient mises sur la table et que nous sortions de l'ordre hérité de Yalta, que nous sortions de ce que l'on appelle aujourd'hui le droit de veto pour aller vers une véritable démocratisation des Nations Unies. O meu sentimento é próximo daquele do meu vizinho. É só a favor do desenvolvimento, digamos, da valorização, melhor dizendo, das Nações Unidas. Tem que sair da ordem mundial herdada de Yalta e valorizar sair do direito de veto e do Conselho de Segurança da ONU e ir na direção de uma verdadeira democracia internationale. Évidemment, à l'intérieur des États, les universitaires, la société civile doivent aussi se mobiliser pour que ceux qui les représentent aient la légitimité à partir de laquelle ces débats peuvent avoir lieu. Mais si ceux qui les représentent sont plus représentants des Occidentaux que de leur peuple, bon, c'est un cercle vicieux. Obviamente, dentro de cada estado, a sociedade civil também tem que se mobilizar para que os representantes dela sejam legítimos no nível dos debates que são enfrentados. Mas aí, se eles são apenas, digamos, representantes não da sociedade civil de cada estado, mas do mundo ocidental, aí não vai dar. Voilà mon sentiment global. Oui, c'est bien d'ouvrir ce débat et merci d'avoir l'occasion que nous avons pour continuer ce débat. Isso é meu Prise de sentimento. conscience. Obrigado por abrir esse debate. Eu acho ele muito importante. J'aurais confessé que je n'ai pas eu un tel débat au Congo. Devo fazer a confissão que nunca tive tal debate no Congo. Merci encore. Obrigado. Bom, vou tentar responder as duas perguntas, Donc, je vais essayer de répondre aux deux questions. porque baseado no que eu mesmo disse, podemos dizer que foi uma leitura do realismo político. Donc, sur la base de ce que j'ai déjà dit, il faudrait se fonder sur le réalisme politique. Nós falamos da lei do mais forte e de tudo que a gente tem visto no sentido de desrespeito ao direito internacional e enfraquecimento da ONU. On a déjà parlé de cet affaiblissement de l'ONU et du triomphe de la loi du plus fort sur le droit international. Então, a conclusão é, o que a gente faz? Vamos embora para casa e não há mais nada a fazer. E seria o ceticismo absoluto. La question, c'est que faire? Est-ce qu'on va rentrer juste à la maison et se croiser les bras? Então, acredito que você quer ver uma justiça global, como eu também quero. Então, não podemos simplesmente admitir que esse é o mundo que nós queremos. Et comme on veut tous la justice globale, on va éviter de simplement accepter la situation, de l'admettre telle qu'elle est. E sobre a outra pergunta, inclusive, não é que se trata não é que a ONU vai controlar, né, ou vai tomar a si o poder de dizer qual é o futuro da tecnologia.
Et concernant la deuxième question, il ne s'agit pas de dire que l'ONU va contrôler le futur de la technologie. Não vai controlar, mas se os estados estão hoje numa espiral de conflito e cada vez mais, né, aumentando o nível de risco, Mais simplement, si les États sont pris dans une spirale de conflit avec des risques, risco, por exemplo, em inteligência artificial, porque o número de incidentes aumenta, e se houver, por exemplo, futuro próximo, uma superinteligência com consequências não previstas, parce que les risques augmentent dans le domaine de l'intelligence artificielle, le nombre d'incidents est en progression, et d'autant plus si on parle d'une super-intelligence. nós teremos níveis mais altos de conflito, níveis mais altos de risco, né? E níveis mais altos de desordem, né? On arrive à des niveaux plus élevés de désordre, de risques et de conflits. Então, se houver algum tipo de incidente grave, mesmo que possa levar a conflitos de natureza militar, né? Isso seria o pior cenário. Et donc, si on arrive à des risques incontrôlés très élevés, ce serait vraiment le pire scénario possible. E quando nós estivermos diante disso, é preciso ter um lugar onde os países possam sentar-se e negociar suas diferenças. Et donc, face à ce risque, qui est une menace croissante, il faut que les États aient un lieu où ils puissent se réunir pour négocier. E, naturalmente, a ONU tem imperfeições, tem falhas, mas é o local onde isso pode acontecer. E que, no momento, a gente tem colocado a ONU de lado, mas na hora mais grave poderá ser preciso acionar a ONU. Et naturellement, c'est le lieu et le rôle de l'ONU de jouer le rôle de cet espace de négociation. E, enquanto isso, nós temos que fazer o nosso dever de casa, como foi a pergunta, que se nós não temos soberania digital, precisamos discutir como alterar essa situação de vulnerabilidade. Et on doit faire chacun notre travail, on va dire, de notre côté, hein, presque. Et si on n'a pas la souveraineté, si on n'a pas de souveraineté en matière numérique ou d'intelligence artificielle, eh bien, il faut essayer de résoudre cette vulnérabilité. Não será nada rápido, serão muitos anos, talvez, até conseguir mudar esse quadro, mas é o que é o que seria o imperativo categórico, né, kantiano, que nós temos que fazer isso. Peut-être que ça ne sera pas rapide, ça peut prendre des années, mais c'est notre impératif catégorique, pour ainsi dire. Muito obrigado. Merci. Bem, eu gostaria de fazer alguns brevíssimos comentários só para concluir. Je peux moi-même m'exprimer en français. Je vais faire quelques petits commentaires pour en finir. Eu compartilho do ceticismo do nosso colega Celestino, je partage du scepticisme du professeur Celestino. Mas apesar disso eu concordo fortemente com o professor Eugênio, no sentido de que não é o caso de simplesmente cruzar os braços e aceitar uma ordem que é evidentemente injusta. Mais je partage aussi de l'avis du professeur Eugênio, dans le sens qu'on ne doit pas juste croiser le bras et accepter comme ça les choses telles qu'elles sont. Eu acredito fortemente, sobretudo em uniões Sul-Sul, e por isso considero um evento como esse, Brasil e África, particularmente importante. Je crois particulièrement dans l'union Sud-Sud, entre les pays du Sud global, exactement pour partager, nous avons une expérience pareille et nous devons travailler ensemble pour changer cet ordre mondial. E exatamente por isso acho que, assim, sem ingenuidade, sem acreditar que as coisas vão mudar de hoje para amanhã, mas procurar fazer iniciativas que pelo menos mitigar os problemas, as ameaças que temos e tentar construir perspectivas melhores para o futuro, mas sem, assim, ser ingênuo, obviamente. Alors, travailler dans le sens de créer des possibilités nouvelles ensemble, et comme ça, sans être naïf, mais
En même temps, envisageant des possibilités différentes pour les nouvelles générations. Obrigado, gente, por a oportunidade do debate e pela participação de todos. Merci beaucoup. Investir em educação seria um bom começo, não é verdade, pessoal? Então, agradeço a presença de todos e convido desde já, né, amanhã estaremos aqui às 9 da manhã para continuar nossas discussões. Muito obrigada e boa noite. Merci pour votre présence. À demain.